Amém. Bom dia. Vamos dar início à oração, por favor? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo diante da Tua Palavra. Senhor, venha nos ensinar princípios, conceitos que estão totalmente conectados com a Tua vontade e cheios do Teu Espírito Santo para ensino, para exortação, para disciplina, para aquilo que for necessário, Deus, para que possamos nos ser transformados de glória em glória, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, fala conosco nessa manhã, que Teu Espírito Santo me use como canal de bênção para ministrar a Tua palavra a esses amados irmãos que estão aqui nesta manhã me ouvindo e que estão me ouvindo também por esse DVD. Em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos dando início ao nosso 12º encontro do Conheça a Sua Bíblia e nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. Semana passada nós terminamos o capítulo 3 e nós vamos entrar essa semana em parte no capítulo 4. E o tema para essas próximas, pelo menos as próximas 2 semanas no capítulo 4 de Efésios é a unidade e a singularidade da igreja, amém? Então, se você deseja anotar aí, 12º encontro, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16, nesta manhã nós vamos entrar bastante sobre o que Paulo está dizendo sobre esse conceito de unidade e singularidade, e vamos aprender um pouquinho sobre isso. Agora, uma das coisas importantes que nós devemos notar sobre a carta de Paulo aos Efésios é que os estudiosos vão dizer que ela está dividida em 2 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, é considerada a parte doutrinária, ou seja, a teologia doutrinária do apóstolo Paulo para esta igreja. E do capítulo 4 até o capítulo 6 é a parte prática, de aplicar os conceitos da doutrina do apóstolo Paulo para aquela igreja local de Éfeso. Então, os primeiros 3 capítulos são doutrinários, assim dizem os estudiosos, e os últimos 3 capítulos são práticas de vida. Então nós vamos entrar na parte prática agora. Nessas últimas aulas nós temos falado sobre capítulo 1 ao 3, temos falado lá muito sobre doutrina, sobre a igreja, a importância da igreja, como que a igreja deve se estruturar, como que ela deve ser, e hoje nós vamos entrar em verdades práticas a qual nós podemos aplicar aqueles conceitos. Não quer dizer que também não há doutrinas nesses próximos 3 capítulos, mas Paulo dá uma ênfase muito maior na ética cristã, como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver nos dias de hoje. E diante do que nós estamos se alimentando, na verdade, o que forçam sobre nós, a mídia, o mundo que nós vivemos hoje, que é cheio de relativismo, cheio de pragmatismo, cheio de pós-modernismo, Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre isso, que eu acho que faz parte da nossa aula aqui, O que é relativismo? É viver uma vida sem absolutos, ok? Tudo é relativo, então não tem nada concreto, não existe a verdade absoluta, ok? Quando a pessoa fala que é relativo, ela está dizendo assim, funciona também, pode ser, não pode ser, mas não existe pura verdade, não existe uma verdade absoluta. Então nós estamos vivendo num mundo como esse, aquele ditado que vai dizer que todas as religiões levam a Deus, aquele ditado que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo, que tudo pode ser considerado. E Jesus, em certas de suas frases, seus dizeres, ele era muito absoluto e muito exclusivista. Por exemplo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acabou. Se tem uma frase, um versículo mais exclusivista, mais absoluto do que esse, eu não sei o que mais dizer. Então Jesus era absoluto nas suas verdades, ele não era relativo, ele não considerava outras doutrinas, outras coisas como também aceitáveis. Para ele existia uma absoluta verdade e o relativismo ele vem nos mostrar que está tudo valendo, tudo ok, não tem problema nenhum. Outra coisa é o pragmatismo. O pragmatismo é aquela coisa que diz assim, se o resultado no final for o mesmo, então o meio pelo qual nós chegamos a esse resultado não está valendo. Entendeu? Então você pode deturpar, você pode mentir, você pode fazer o que você quiser, que chegando lá onde você quer chegar, está tudo ok. Está entendendo como é que é aqui o negócio? Então, a pessoa que é pragmática também tem a ver com uma pessoa que é prática, mas existe por detrás do pragmatismo esse conceito de que não importa o meio, o importante é o resultado. E nós estamos vivendo numa cultura como essa. E Paulo vai bater de frente com algum desses valores, dizendo que existe uma ética cristã que deve ser seguida.
A outra coisa é o pós-modernismo. O que é isso? É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pós-moderno quer dizer após a modernidade. Então, é um conceito muito secular de estilo de vida, né? A qual o sagrado, o transcendente, ele não tem tanta ênfase quanto o ter, né, os bens, as coisas que nós acumulamos na vida. Essas coisas vão dando mais ênfase, vão tomando lugar das coisas eternas, e nós temos um foco muito mais no temporário do que no eterno. Esse é o pós-modernismo que vem nos dizer. Então, a gente dá mais valor e ênfase ao trabalho, ao esforço, à conquista de bens, à conquista de coisas, porque essas coisas, devido a essa linguagem pós-moderna, vai nos dizer que elas é que vão permanecer. Quando, na verdade, a Bíblia é um oposto disso, é uma contracultura disso, dizendo que as coisas, né, que são transcendentes ou que são eternas têm mais valor do que as coisas temporárias. Okay? Então, essa linguagem está sendo... ela é muito sutil, gente, mas está a todo momento na mídia. Eu estava assistindo um filme com a pastora 2 noites atrás, e o filme é interessantíssimo, como é que Hollywood vai tentando colocar essa mensagem, né, na nossa mente, na mente do povo. O que era o filme? O filme era sobre um casal de amigos, que eram super amigos, best friend, BFF, né? Melhores amigos dos amigos, um homem e uma mulher, assim, cresceram juntos, amizade assim verdadeira, entendeu? Nunca tiveram envolvimento emocional, mas amizade verdadeira. E eles se envolvendo com várias pessoas, tendo vários relacionamentos, nunca encontravam a pessoa, a alma gêmea, como vai dizer o filme, né? E eles decidiram o seguinte: já que a gente não encontra, vamos ter um filho entre nós e a gente cuida, cada um mora na sua casa, cada um tem o estilo de vida que quer, e nós temos um filho, uma semana fica comigo, outra semana fica com você, nós se damos muito bem, não vamos ter problema, não precisa casar, não precisa nada. E eles tiveram um filho e começaram a dividir aquilo como se fosse um bem. Você está me entendendo? Olha a linguagem que eles estão passando. Bom, o filme acaba muito mal porque não dá certo isso. Né? Um se apaixona pelo outro, aí começa a virar aquela bagunça e acaba que não dá certo no final dessa história. Mas olha o que Hollywood está querendo dizer. Isso aqui é a cultura do relativismo, a cultura do pós-moderno. Que você não precisa mais dos valores intrínsecos da fé cristã, os valores intrínsecos de comprometimento, de aliança, de ser uma só carne. É uma contracultura à fé cristã. Dizer que você não precisa estar casado para você ter um filho. Então nós estamos lidando com tudo isso hoje na mídia, está sendo bombardeado sobre nós o tempo todo, gente. E nós temos que voltar à nossa fé e às bases da nossa fé para revermos se as nossas práticas hoje, elas condizem o que diz a palavra de Deus ou o que o mundo está tentando impregnar em nossas almas, impregnar em nosso conceito de vida, em nosso cotidiano, ok? Então, por que Paulo está dizendo em cima disso aqui tudo? Ele está dizendo que existe uma grande possibilidade de nós sermos crentes e não cristãos. Esse é meio estranho, né? Você ouvir isso, né? Existe uma grande possibilidade de nós sermos crentes e não cristãos. Então, é uma coisa que nós vamos estar revendo, e Paulo vai falar extremamente sobre unidade nesse capítulo aqui. E nós vamos rever alguns termos sobre unidade e como nós devemos propagar a unidade no meio do seio da igreja, no seio da igreja. Amém? Então vamos ler lá, em Efésios capítulo 4, do 1 até o 16, e depois nós vamos voltar e nós vamos mastigar, bem mastigadinho, esses versículos, ok? Já está aberto aí a sua Bíblia? Lembrando essa frase aí, que eu quero que você guarde na sua mente enquanto nós estudamos aqui, que existe uma grande possibilidade de nós sermos crentes e não sermos cristãos. Outra, nós precisamos distinguir entre sermos devotos de Jesus Cristo ou discípulos de Jesus Cristo. Porque a gente pode ser devoto de Jesus Cristo, né? Nós que temos raízes católicas romanas, nós sabemos exatamente o que é isso, né? É você ir pedir um favor, é você fazer um voto, fazer coisas para chamar o favor daquela pessoa, ou admirar aquela pessoa, né? Você pode ser um devoto de, Santo Antônio, seja o que for. O que é um devoto de Santo Antônio? É alguém que admira aquela pessoa, admira a vida dela aqui na Terra e espera dela alguns favores e algumas trocas de favores acerca disso. Então nós podemos ser um devoto de Jesus Cristo. Mas ser discípulo de Jesus Cristo requer outros valores, outros princípios e outros esforços. Amém? Vamos ler lá, capítulo 4, versículo 1 a 16. Acompanhe comigo aí. Diz assim: portanto, como prisioneiro... Como é que está aí na sua Bíblia esse artigo aí?
No Senhor ou do Senhor? Na sua. Da sua tá como ela? Do. No. Como é que tá o seu, pastor? Como é que tá o teu, Fábio? Você? Você? A verdade, a tradução correta é no, tá? N-O. Se tiver do aí, eu risquei na minha e coloquei no Senhor, ok? Porque traduzido do grego original não é do Senhor, ele não é prisioneiro do Senhor, ele é prisioneiro no Senhor, ok? Então a versão original grega, o artigo ali é no, não é do, tá? Então, portanto, como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu o que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados a redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ok? Então, eu vou falar com vocês sobre 3 partes desse versículo. Nós vamos quebrar esses 16 versículos em 3 partes e nós vamos estudar claramente cada uma dessas partes. Ok? Primeira coisa é a exortação à unidade. Ok? Paulo vai falar exortar a igreja à unidade. A exortação à unidade. Isso vai do versículo 1 ao versículo 3. Ok? A exortação à unidade. Agora, eu não sei você, mas por um bom tempo, quando eu ouvi a palavra exortação, para mim tinha como é que eu posso dizer assim, uma conotação negativa para mim. E eu fui descobrir a etimologia da palavra, né? O que quer dizer exortar? E eu descobri que exortar, na verdade, é positivo, não é negativo. Exortar quer dizer encorajar, não quer dizer disciplinar. Quando você olha assim, vou exortar um irmão, não está dizendo que vai disciplinar um irmão. Né? Talvez por ouvir uma palavra forte, assim, ela tem esse contexto forte, essa ênfase forte, a gente acha que a gente está exortando alguém, a gente está disciplinando ou dando um conselho mais rígido. A palavra exortar quer dizer encorajar em amor, quer dizer, é um conselho ou uma persuasão, uma forma de persuadir a pessoa a voltar à fé, animá-lo na fé, encorajá-lo na fé. Então tem uma conotação positiva extrema a palavra exortar. Mesmo que por nós soe como disciplina, porque nós ouvimos isso na igreja evangélica usado de forma negativa, ela tem uma conotação totalmente positiva. Então nós precisamos entender isso, porque Paulo vai dizer assim, que como prisioneiro do Senhor, rogo-vos para que com digno de vocação que for chamados. A palavra rogo-vos aqui, exorto-vos também, em algumas tradições, tem esse contexto de encorajar, né? Aqui é um imperativo que Paulo está dizendo, é usado no imperativo esse verbo, quer dizer o quê? Eu te encorajo, né? Levanta-te, anima-te, né? Deus tem grandes coisas para você. E a coisa interessante que ele fala no versículo 2, ele diz assim, com toda, ele começa com, lembra que eu falo para vocês que a gente tem que prestar atenção em algumas palavras-chave na Bíblia, que nós não devemos passar pelas palavras simplesmente porque elas ligam umas nas outras. Mas, por exemplo, quando ele usa aqui com toda, existe uma conotação do apóstolo aqui que ele deseja, quando ele fala com toda, que os crentes produzem um grau elevado de plenitude em toda a sua vocação, em todos os atos pelo qual Cristo nos chamou para vivermos.
né? Ele vai dizer assim, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a paciência, longanimidade. Então, Paulo deseja que nós experimentemos a plenitude dessas coisas. Quando ele fala com toda, ele espera que cada um de nós chegamos ao ápice, ao nível maior de conhecimento e sabedoria aplicável através de cada uma dessas virtudes. Então, ele espera que eu seja totalmente humilde. Ele espera que eu seja totalmente manso. Ele espera que eu tenha a plenitude da minha paciência, que eu possa experimentar essa plenitude em Cristo Jesus. E isso é uma resposta direta contra o orgulho. Quando ele fala assim, seja totalmente humilde, ele está dizendo assim, não seja orgulhoso, não seja soberbo. Então é uma afronta aos valores que tentam nos levar a uma vida a sós, uma vida totalmente egoísta. Então, quando ele fala com toda, nós temos que prestar atenção, que ele espera, e Cristo também espera, que nós tenhamos a experiência da plenitude em todas essas virtudes, ok? Isso é importante. E qual é a primeira coisa que ele começa a falar? Primeiro, ele começa a dizer que nós precisamos reconhecer a nossa vocação. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. O que isso quer dizer, pastor? Que quando você sabe quem você é em Cristo e a função específica que Ele vos chamou para cumprir, nós não nos preocupamos mais com o que os outros estão fazendo, a não ser um auxílio e um prestador de serviços para o crescimento mútuo de todos os ministérios e pessoas no corpo de Cristo. Quando eu sei quem eu sou, eu não fico preocupado com a produção do outro. Quando eu sei quem eu sou, eu não fico preocupado se todo mundo está caminhando no mesmo nível que eu, quando eu sei quem eu sou. Porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade pessoal, né? E o meu dom, a vocação pelo qual eu fui chamado, precisa ser exercida independente das pessoas, independente dos resultados que os outros oferecem, independente do que os outros ministérios ou as outras pessoas que têm funções diferentes na igreja estão conquistando ou não. Isso quebra com o síndrome e o vírus da comparação no meio da igreja. Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei a minha função e sei o que eu preciso fazer individualmente, eu não preciso me comparar com mais ninguém. Porque o meu serviço é completamente ligado e totalmente direcionado a Cristo. Quem me recompensa é Ele, quem me aprova é Ele, e eu não preciso mais de aprovação de homens, eu não preciso mais de comparar-me com ninguém, porque eu sei quem eu sou, aonde estou e o que eu preciso fazer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Entendeu? Então nós temos que ter a convicção de quem nós somos em Cristo. E a nossa função dentro da igreja. Por isso que é tão importante, Paulo vai bater nisso aqui de uma forma tão grande, gente. É tão importante nós sabermos qual foi o dom que Deus nos deu. Qual foi a área, qual é essa coisa que Deus me deu, que eu sei fazer com tanta excelência, que honra e glorifica o nome dele. E ele vai nos chamar a apressar para que isso aconteça de uma forma mais rápida, porque a igreja necessita disso. A igreja local precisa que esse dom que está dentro de você, que Deus deu somente a você, possa florescer para edificar o corpo. Então é muito importante nós reconhecermos a nossa vocação o mais rápido possível. É um clamor de Paulo para apressar essa convicção para que a igreja seja suprida nas suas carências. Ok? Então a primeira coisa é reconhecer o valor. Segunda coisa, a humildade. Ele vai falar com toda humildade. Ok? A humildade é a característica principal, fundamental de qualquer grande líder. A humildade é a característica principal de um grande líder. Escute só o que Benjamin Franklin disse. Ele era um líder da Revolução Americana que estabeleceu os princípios e valores da nação americana quando ela foi fundada em 1776. Ele era um desses líderes que escreveu, né, a Declaração da Independência, a qual disse que todos os homens foram criados iguais e debaixo de um Deus. Esse cara, ele vai dizer assim, olha, ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, e com os inferiores é nobreza. Está ouvindo isso? Vou repetir. Ser humilde com os superiores é obrigação. Com os colegas é cortesia. Com os inferiores é nobreza. Então a humildade é um chamado, uma exortação do apóstolo Paulo para o princípio da unidade. Então, o segundo princípio aí de exortação à unidade é a humildade. Terceiro, mansidão. Ele fala com toda humildade e mansidão. Agora, escute isso aqui que é interessante. No original grego, a palavra mansidão quer dizer gentileza, quer dizer cortesia, quer dizer considerar o outro. É dar qualidade ao valor dos outros.
é ver a qualidade no valor dos outros. É poder levantar as pessoas e exortá-las a considerar os seus dons e dar o valor e a honra necessária diante das suas qualidades. Então a palavra mansidão não tem só o contexto de alguém que é manso, calmo, né? A gente pensa em mansidão, a gente pensa assim, aquela pessoa serena, calma, né? Que se dá bem com todo mundo. Não, mas é uma pessoa também que promove os outros. É uma pessoa que está disposta a levantar. E outra coisa, mansidão é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5:22. Então, essa exortação, nós estamos falando do princípio da unidade aqui, e nós estamos vendo algumas características fundamentais que um líder dentro da casa de Deus, ou um membro de igreja, um discípulo de Jesus, precisa ter para que promove a unidade no meio da igreja, sendo ela uma responsabilidade individual de cada membro, de cada pessoa. Ok? Então a mansidão é esse levantar do outro, ver os dons que o outro tem. Se o dom outro, por exemplo, o Suzuki está aqui comigo, ele tem um dom teatral. Deus fala assim, cara, você é demais, você quando está lá, sabe, esse dom, ele move-me a querer fazer mais para o Senhor. É levantar, isso é um espírito de mansidão, de acordo com o original grego. Pessoa que tem cortesia, ela dá lugar às pessoas de participarem, chama elas também para fazerem parte daquilo. Isso tudo tem a ver com a mansidão, ok? A quarta coisa é longanimidade, né, que está aqui na palavra, que quer dizer paciência. E também é um fruto do Espírito Santo, né? Agora, no original grego, vai falar que longanimidade é tolerância ou constância. Tem essas duas ênfases, tolerância e constância. Ok? Isso é uma coisa que eu preciso desenvolver e todos nós precisamos desenvolver essa questão da paciência. Por quê? O que essa paciência ela significa? Ela significa ter constância e paciência quando sofremos injustiças, abusos, né? Ou temos um desejo lento de vingança acerca das coisas que nós sofremos. Então é dizer não à vingança. É isso que ele está dizendo aqui. Que esse espírito de paciência vem para que nós não fazemos justiça por nossas próprias mãos. Para que quando somos injustiçados, que nós aprendemos a esperar em Deus a recompensa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Por que ele está dizendo isso, pastor? Porque isso promove unidade. Então, quando um irmão na igreja me fere, eu não vou direto a ele tentar reivindicar os meus direitos. Ou querer fazer justiça pelaquela injustiça que eu sofri. Eu espero, eu tenho paciência. Eu sei amar, eu sei orar, eu sei esperar no Senhor para que Ele faça justiça naquela situação. Então essa paciência ela vem gerar mais unidade, por quê? Porque eu não vou, o ferido não vai ferir, ele vai esperar, ele vai tratar-se, ele vai buscar o Senhor, ele vai ter um espírito de mansidão, de humildade para poder lidar com cada situação. Ok? Deixa eu dar alguns versículos para vocês aqui. 2 Pedro 3, versículo 9. Segundo Pedro 3, versículo 9. Isso aqui é chave. Aí você fala assim, mas pastor, é tão difícil, né, lidar com um irmão que nos fere, tão difícil lidar com uma pessoa a qual nós estamos tentando formar Cristo neles e eles não se aperfeiçoam, eles não crescem, a gente não vê resultado, não vê fruto. Aí Pedro vai nos ensinar uma coisa aqui, a qual nós não podemos esquecer jamais. Ele diz assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas Ele é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora pensa na nossa história. Deus esperou quantos anos por você? Quantos anos Deus esperou para que você conhecesse a Ele, convertesse o seu coração, fosse transformado pelo poder do Espírito Santo e tivesse hoje aqui, salvo, santo e na casa de Deus? Ele esperou anos. Por mim, Ele esperou 23, 24, 25 anos. Então ele é longânimo, ele é paciente conosco e nós temos que exercer a mesma paciência do Senhor para com os outros também. Amém? Outra coisa que ele vai falar sobre essa exortação à unidade. Ele vai dizer assim, ó, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O que isso quer dizer, suporte em amor? É um desejo de que aquilo que queremos para os outros é o que desejamos para nós também. Se todos os crentes desenvolvessem a paciência e o amor como virtude, nunca haveria divisões e disputas na igreja. Então, o suportar em amor é o quê? É desejar o mesmo que eu desejo para mim sobre os outros. Se eu desejo ter um ministério frutífero, promissor, que dá muitos frutos, eu desejo também sobre os meus irmãos e sobre a igreja, sobre as pessoas em outros ministérios. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. Isso é suportar em amor. Ok? Agora imagine se todo mundo na igreja tivesse o dom da paciência e o dom do amor. Haveria disputas? Haveria comparações?
Haveria divisões? Jamais, porque nós queremos o bem do outro primeiro antes do nosso. Então nós sempre vamos querer sofrer, se for possível, pelo bem do outro. Isso é um dom, isso é o que Paulo nos exorta para que a igreja viva constantemente em unidade. Okay? Isso é outra exortação que ele faz, suporte e amor. Outro, ele vai falar que nós devemos guardar a unidade pela paz. Ele diz, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí Mateus 5,9 vai dizer, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu acredito que todo mundo reconhece sua paternidade aqui como filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, a pacificação, o ato de pacificar, tem que ser um dom exposto em todo filho de Deus. Nós queremos a paz o tempo todo. Hebreus 12,4 vai dizer, segue a paz com todos, pelo qual, senão, ninguém verá a Deus. Então, nós temos que ter paz com todos. Hebreus 12,14, tá? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Filho de Deus promove a paz, é motivado à paz, é incomodado enquanto não houver paz, não dorme direito e não consegue viver sem paz. Isso é, se todo mundo tivesse esse espírito de pacificador dentro dele, não teria disputas, não havia divisões na igreja. Porque todo mundo quer a paz, ninguém quer brigar pelos seus direitos, todo mundo quer ceder os seus direitos. E aí muda completamente o contexto de igreja, todo mundo está promovendo o outro. Quando a igreja começa a promover um ao outro dentro da igreja, aí, querido, não tem mais problema. Todo mundo vai querer ver o bem, todo mundo vai querer ver o êxito, o sucesso do seu próximo. E aí a igreja consegue entender o contexto da unidade. E ela começa a se tornar um só corpo. Amém? Então a primeira coisa que Paulo vai falar, esse primeiro tópico aí do versículo 1 ao 3, é sobre a exortação. Ele nos exorta a vivermos em unidade. A outra coisa que ele vai falar é sobre os alicerces da unidade. Quais são os alicerces da unidade? E aí eu vou falar sobre 7 princípios, 7 grandes unidades que o apóstolo Paulo vai citar aqui para a gente poder estudar e rever esses princípios e aplicá-los no nosso contexto, onde nós congregamos, na nossa igreja local, e ver como nós podemos promover isso de uma forma mais constante, né? De uma forma mais ampla, para que todos possam experimentar o princípio da unidade. Então ele vai falar sobre alicerces da unidade. Aqui são 7 grandes unidades que ele vai falar. E a primeira delas, posso passar? Ele vai dizer que nós somos um só corpo. Ele vai dizer no versículo 4, há um só corpo. Agora, não existe esse contexto científico, mas para mim, isso é uma teoria minha. Para mim, a parte mais importante do corpo humano é a cabeça. Porque a cabeça nos dá direção, nos dá movimentação. Tudo que acontece, se eu mexer meu braço assim, foi a minha mente que mandou fazer isso. Né? Não foi um contexto, um reflexo. Foi a minha mente que deu ordem ao meu braço para que ele se mova para cima. Então, para mim, a parte mais importante do corpo humano, muitos vão pensar assim, não, é o coração. Não, para mim é a cabeça, porque se você tomar um tiro no coração, você sobrevive ainda alguns minutos. Mas se você tomar um tiro na cabeça, acabou. Então, para mim, a parte mais fundamental do corpo é a cabeça. Agora, a Bíblia vai dizer que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. E que esse corpo de Cristo tem uma cabeça, que é Cristo. Então, entendendo isso como um corpo místico, né? Nós estamos falando de uma questão mística aqui agora, tá? Não é uma questão física, mística. Pergunto para você, o que é corpo sem cabeça? É zumbi, né, gente? É uma mula, né? Assombrada, né? E o que é cabeça sem corpo? Assombração, né? Então, uma não consegue viver sem a outra. Não tem como você ter cabeça e não ter corpo. Não tem como você ter corpo e não ter cabeça. Agora, pense isso no contexto místico que a igreja representa hoje. Ninguém pertence a Cristo se não ter uma união vital com a cabeça, que é Cristo. E ao mesmo ponto, nós não podemos dizer que ninguém pertence a Cristo que não tiver uma união vital com o corpo. Ok? Então, quando Paulo vai dizer que nós somos um corpo, nós temos que entender que o corpo ele se compõe da comunidade inteira dos crentes, o corpo místico de Cristo representado localmente em suas comunidades. Então, essa questão do corpo, nós falamos isso na última aula, é o corpo místico e ele é representado de forma local.
Ok? Então existe, lembra que eu falei para vocês, dentro da Seva, pessoas que formam a Igreja Universal Mística e pessoas que estão aqui servindo a Seva. Nós vamos encontrar esses dois tipos de pessoas dentro de cada igreja. Pode ser Assembleia, Batista, Presbiteriana, Metodista e etc. Dentro da igreja local, nós temos pessoas que são do corpo místico de Cristo e não são membros de igreja. Tem esses dois contextos em cada igreja local. Então, quando ele está falando um só corpo, ele está falando dessa igreja mística, sabe? Universal, que se reúne numa localidade. E ele vai dizer que há um só corpo, e não há denominações diferentes, não há estruturas diferentes, mas há uma universidade. Lembra da importância que nós falamos na última aula sobre a palavra universidade? O que quer dizer universidade? É unidade em meio à diversidade. Isso é igreja. Nós falamos sobre isso. Eu queria que toda igreja fosse chamada Universidade Vida Abundante. Seria ótimo, porque é exatamente o que igreja é. É a unidade em meio à diversidade. Então, esse um só corpo, ele está falando dessa igreja mística que se reúne num contexto local. E ele diz que é só um corpo. Então, essa ênfase, um dos alicerces da unidade, é esse entendimento que nós somos um em Cristo. E nós temos uma função, sendo eu da Seva, sendo eu da Assembleia de Deus, sendo eu da Batista. Eu me componho nesse corpo místico de Cristo, a qual é o alicerce dessa unidade, desse entendimento, e aí gera respeito, gera admiração, gera um contexto de mais convivência, nós conseguimos conviver uns com os outros, né? Mas quando nós começamos a levantar a bandeira denominacional, nós corremos riscos de não fazer parte do corpo místico universal, que é o corpo de Cristo. Então ele vai dizer que há um só corpo. Outra coisa que ele vai dizer, um só Espírito. O que quer dizer um só Espírito? Ele quer dizer que o Espírito Santo é a influência unificadora entre todos os homens que têm Cristo como cabeça. O Espírito Santo é a influência unificadora entre todos os homens que têm Cristo como cabeça. ênfase no Cristo como cabeça. Ok? Então, um só Espírito é esse entendimento. Ok? Anote alguns versículos aí. 1 Coríntios 12, 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Outro versículo, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, de rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o contexto aqui que Paulo está dizendo, nós estamos todos sendo transformados por um só Espírito. O Espírito Santo de Deus é que é esse elo de unidade, esse alicerce da unidade entre nós. Por isso que ele vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo, porque ele sabe que sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver juntos. Você está entendendo isso? Então por que a igreja tem tantas disputas, tantas comparações, tantos problemas, pastor? Porque não tem povo cheio do Espírito Santo. Porque tem uns que estão cheios do Espírito Santo e promovendo paz, enquanto outros estão guerreando e lutando uns contra os outros. Então nós temos que entender esse princípio, esse alicerce da unidade chamado um só Espírito. Nós temos que encher-nos do Espírito Santo, senão a gente não consegue viver junto. E se temos o mesmo Espírito em cada um de nós, por que tanta confusão e divisão? Por quê? Agora pense nisso por uma questão espiritual agora. Por que existe tanta confusão e divisão dentro da igreja? Quer ver por que Jesus vai falar a parábola do joio e do trigo? Porque essa igreja mística que está reunida numa localidade, ela está em constante luta dentro de si mesma com a outra igreja, que é a terrena. A igreja mística, o corpo de Cristo, ele está em constante luta com aquele que não é corpo de Cristo, mas é corpo local, denominacional, ou seja, qual for essa ênfase de descer e fazer com que... deixa eu ser mais prático, até direto com vocês. Né? Aqui dentro tem o corpo de Cristo, aqui dentro tem a Seva. Tem gente que entendeu que a Seva serve o corpo de Cristo. E tem gente que não entendeu isso e quer ser só Seva. De uma forma mais prática. Então eles gostam de ser membros, eles gostam da programação, eles gostam do contexto do ambiente, gostam das amizades, mas eles não têm essa noção e esse discernimento espiritual de que nós somos um corpo em unidade, místico.
Então, a igreja mística e a igreja terrestre está em constante luta dentro de si mesmo. Então, o que precisa acontecer para que haja unidade? O corpo terrestre, Seva, precisa ser transformado pelo Espírito Santo para que se torne corpo místico. E quando nós nos tornamos corpo místico, aí todos nós entendemos que nós estamos no mesmo objetivo, debaixo da mesma cabeça. E nós temos o mesmo alvo, que é a edificação do corpo local, para que os dons e os talentos afluem no nosso meio, para que a igreja seja edificada, e santa, imaculada, sem mancha. Por isso que Pedro vai dizer no final, que quando Jesus voltar, ele vai vir buscar uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha. Quem é essa igreja? É a igreja mística que está dentro da igreja terrestre. A igreja não tem, olha gente, a igreja do Senhor Jesus na terra vai muito bem, não se preocupe com ela. Nós não precisamos lutar pela igreja mística, nós temos que lutar pela igreja terrestre, porque a igreja terrestre tem que parecer cada dia mais e ser transformada cada dia mais com a igreja mística. Porque aí é um objetivo. Aí é um cabeça, aí é um só Senhor, aí é só um só Deus e Pai de todos. Está entendendo? Então essa luta lá travada. E essa separação, ela vai tentando destruir o contexto da unidade. E nós precisamos ter um só Espírito, por isso que temos que ter cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que é só cheio do Espírito Santo para você lidar, gente. Você vai ter que ser manso, você vai ter que ser humilde, você vai ter que ceder, você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão para você lidar com algumas pessoas. Porque ainda são terra, não são Espírito. Está entendendo? Então essa luta precisa ser travada e nós precisamos vencer essa luta como irmãos em Cristo em unidade. Okay? Outra coisa que vai falar, uma só esperança. Lendo lá de novo, no versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora, qual é essa esperança? Eu vou falar para vocês dessa esperança em duas partes. Ok? Para mim, é uma só esperança, mas ela cabe em dois contextos, em duas partes. Ok? Primeira parte dessa esperança. Qual é a nossa esperança como igreja? Que nós tenhamos vida eterna, é redenção e salvação final. Que nós vamos para o céu um dia. Essa é a primeira. Mas não é só isso. Porque a gente fala de uma só esperança, o povo fala assim, já sei, pastor, ir para o céu, né? Vida eterna. Não, não é só isso. Tem muito mais do que somente ir para o céu. Ser cristão não é só ir para o céu, gente. Tem muito mais do que ir para o céu. Nós temos um tempo aqui ainda que precisa ser desfrutado e objetivo naquilo que devemos fazer. Então, qual é a segunda parte dessa uma só esperança? A primeira é vida eterna. Temos salvação, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos para o céu viver eternamente com Ele, vida eterna para todos. A segunda é que nós vamos compartilhar e viver aqui na terra tudo o que Cristo possui, tendo a plenitude do Cristo hoje. Então é possível ser tudo o que Jesus foi enquanto nós estamos aqui, enquanto não chegamos lá ainda na glória. Então, duas partes que estão ligadas uma na outra acerca dessa questão da esperança. Qual é a minha esperança? A primeira é que eu vou para o céu e vou viver eternamente com o meu Senhor. A segunda, enquanto eu estiver aqui e não for ainda, no tempo que Ele decidir que eu vá, eu vou. Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver a plenitude de Cristo. Eu vou tentar ser Jesus o máximo possível, de todas as formas possíveis, matando o meu eu, vivendo de uma forma agradável, como Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12, como um sacrifício santo e agradável a Deus. Entendendo? Então, o que é essa esperança do crente? A esperança do crente, gente, não é uma expectativa, é uma certeza de algo que eventualmente possuiremos na realidade. Quando o crente fala de esperança, ele não está falando de uma, tomara, quem dera. Não, o crente fala assim, é uma coisa que está para acontecer e só não chegou o tempo, a plenitude dos tempos para que isso aconteça na minha vida ainda, mas é uma certeza que eu carrego por toda a minha vida. A esperança do crente não é expectativa, é certeza. Ok? Então, quando você for falar sobre esperança, você não fala como assim, se Deus quiser. Não, não é se Deus quiser. A nossa esperança é uma certeza. Eu sei que está vindo o dia da redenção, eu sei que meu Senhor voltará, eu sei. Isso é a esperança do crente. Nós não temos uma expectativa ou uma dúvida acerca disso, nós temos uma certeza dessas realidades. Amém? Então, uma só esperança em duas partes. Outra coisa, um só Senhor. Outro alicerce, um só Senhor. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que é uma resposta da igreja ao mundo, de que nós vivemos, nos movemos e existimos por Ele, através dEle e para Ele. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós temos um porquê, nós não estamos simplesmente vagueando sobre o mundo, andando
como perdidos sem direção. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós temos uma pessoa pelo qual nós seguimos. Nós somos de Cristo e nós vivemos essa essência, porque nele nos movemos, nos vivemos e existimos. Atos 17, versículo 28. E o que isso gera em nós? Gera submissão à vontade de Deus, em primeiro lugar, e submissão uns aos outros. Então, se nós temos um só Senhor, e quando você diz assim, Senhor Jesus, você está declarando o senhorio dele. Quer dizer o quê? Que eu não mando mais, quem manda é ele. Quando você diz, não fala Senhor Jesus se você não entregou sua vida a ele ainda. Não fala Senhor Jesus se você não entregou suas vontades a ele ainda. Se você ainda é dominador ou controlador de algumas áreas da sua vida, você não pode chamar ele de Senhor. Só chama de Senhor quem entregou tudo. Só pode chamar de Senhor quem entregou tudo. Então, o que é isso dizer? O que isso tem a nos dizer? Que quando alguém se levanta para dominar sobre outro na igreja, ele não entendeu o senhorio de Cristo. Porque nós temos um cabeça e temos um Senhor. Então ninguém mais é Senhor de ninguém. Todos nós estamos nos submetendo, todos nós estamos nos sujeitando, todos nós estamos amando uns aos outros, servindo uns aos outros, independente do título, da posição a qual nós temos na igreja. Okay? E na prática, como é que isso funciona? Que nós devemos honrar a Cristo, nos submetendo, sujeitando e amando uns aos outros. Então por que eu me submeto ao pastor Laércio? Porque eu estou em Cristo e Ele é o Senhor sobre mim e sobre a vida dele. Então não tem problema de eu me submeter. Não tem problema de eu me sujeitar, porque nós dois estamos nos submetendo e nos sujeitando a um único Senhor. Nós temos Cristo como cabeça. Eu não mando no pastor Laércio, nem ele manda em mim. Nós nos submetemos voluntariamente uns aos outros para que Cristo seja exaltado. Então por que eu me submeto a uma pessoa que chegou na igreja hoje? Porque eu tenho um Senhor como ela tem um Senhor, independente do tempo, independente do momento, independente do que está acontecendo. Eu sou um com ela em Cristo e nós dois temos um Deus e um Senhor sobre nossa cabeça. Então não tem problema disso. Não tem problema do que está na igreja há 30 anos ouvir um conselho e se submeter àquele que chegou semana passada. Está vendo o contexto de unidade? Por isso que é um só corpo, por isso que é um só Senhor, por isso que é só uma esperança. Então, isso é muito importante. Anote alguns versículos aí. Efésios capítulo 5, 21. Diz lá, e sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5, 21. Outro, Romanos 13, 1. O que diz Romanos 13, 1? Que nós devemos nos sujeitar a toda autoridade humana, porque ela foi imposta por Deus. Outro versículo, Hebreus 12, 11. Então, se nós temos um só Senhor, qualquer pessoa que se levanta contra uma liderança da igreja por questões secundárias, renuncia o senhorio de Cristo. As questões secundárias da nossa fé, queridos, por exemplo, se eu coloco a cadeira aqui, eu coloco a cadeira lá, não são questões que nós devemos brigar. Mas não devemos brigar por isso, nós devemos nos sujeitar por isso. Nós devemos submeter a isso. Isso não quer dizer que você não pode dar a sua opinião, isso quer dizer que, independente da sua opinião ser conduzida ou aceita ou não, você se submete àquela decisão. Porque é uma questão secundária. Agora, se eu como pastor de vocês, chego aqui e falo assim, eu não acredito mais que Jesus Cristo é o Senhor. Opa, essa é uma questão que a gente não tem como negociar. Opa, se eu fosse você, eu saia correndo dessa igreja o mais rápido possível. Porque isso aí são inegociáveis. Trindade, Bíblia, Jesus como Senhor e cabeça e Filho de Deus. Essas coisas a gente não negocia. Não tem conversa sobre essas coisas. Agora, escatologia, se nós vamos subir antes, subir durante, subir depois, se nós vamos passar pela tribulação ou não tribulação, isso aí não é coisa que a gente discute. Primeiro que é tudo teoria. A gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então, quando alguém se levanta contra a igreja porque o culto é 10 horas da manhã e não é 5 horas da tarde, ou 5 horas da tarde não é 10 horas da manhã, ou porque um evento foi feito no sábado não é para ser feito no domingo, ele não entendeu quem é Cristo. Não entendeu o senhorio de Cristo. Não entendeu que nós estamos debaixo do mesmo Senhor. Você está me entendendo? Então é muito importante essa questão da unidade, esses alicerces aqui serem estabelecidos em nossas vidas, para que nós possamos ser um a cada dia mais, gente. O que Paulo está nos exortando é viver como um só corpo, a sermos um, a aceitar e ouvir a opinião uns dos outros, mas não querer impor nossa vontade uns sobre os outros. Ok? Então, a outra coisa é um só Senhor. Mais uma, ele vai dizer, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, e um só Senhor, e uma só fé.
Quer dizer uma só fé, pastor? Quer dizer que só os batistas estão corretos? Não está falando de doutrina aqui, querido. Só os presbiterianos que eles pensam e fazem dessa forma. Não, não. A fé aqui não tem um contexto doutrinário. Não tem nada a ver com doutrina. A fé aqui é a completa e objetiva entrega da nossa alma ao Senhor Jesus. É um ato completo de confiança e entrega da vontade, a obediência e senhorio de Jesus Cristo, tendo como recompensa a salvação. Vou ler de novo. É um ato completo de confiança e entrega da vontade própria, a obediência e senhorio de Jesus Cristo, tendo como recompensa a salvação. Efésios 2, de 8 a 9, nós já lemos isso, estudamos isso, vai dizer o quê? Ora, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé, para que ninguém pelas obras se glorie. Então, se é mediante a fé, essa fé que ele está dizendo aqui não é uma questão doutrinária, é uma questão objetiva de entrega. É a minha entrega a Deus, a minha vontade sendo renunciada, diminuída, para que a vontade de Deus se estabeleça. É uma só fé nesse sentido aqui, espiritual, de nossa conversão e nossa entrega. Uma pessoa que tem isso como verdade intrínseca, promove a unidade constantemente. Porque ela entregou a vontade dela, ela não tem que levantar a bandeira do direito, ela não tem que levantar a bandeira de que eu estou certo, você está errado. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu. Eu vou colocar minhas opiniões, eu vou ser bênção na igreja, eu vou dar as minhas sugestões naquilo que eu acho ser correto, mas independente do que for feito, eu continuo servindo, porque eu tenho um Senhor, eu tenho uma vontade que não é mais minha, é a vontade dele, e o que é bem para todos é bem para mim. Amém? Então essa é a importância de uma só fé aqui no contexto que Paulo está nos ensinando. Outra coisa, um só batismo. Agora preste atenção nisso aqui, porque você talvez já leu isso aqui muitas vezes, talvez já pensou assim, então você pode batizar uma vez, pastor? E aqui não tem nada a ver com o batismo, assim, mesmo que tenha uma óbvia alusão ao batismo nas águas, não tem nada a ver com o batismo nas águas o que ele está falando aqui, e também não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma realidade espiritual pelo qual o batismo é um sinal simbólico daquilo. A pessoa que vai batizar, gente, ela tem que ter sido batizada por dentro antes. Ninguém batiza só para cumprir um ato externo, ou ato público de fé, porque é doutrina da igreja e a gente precisa fazer aquilo. Não, porque dentro dela ela já foi batizada com esse entendimento espiritual, que ela morreu em Cristo e renasceu e ressuscitou com Ele também. Então um só batismo não é uma questão física do ato simbólico aqui. Um só batismo é a regeneração que já começou dentro de nós, a qual nós entendemos que pela nossa confissão de fé e a nossa entrega ao Senhor Jesus, nós já morremos. E agora nós somos uma nova criatura, ressurreto junto com Cristo na sua ressurreição. Então, um só batismo é uma questão interna, não um ato público de fé aqui que ele está dizendo. Aí as pessoas vão perguntar, mas eu já batizei quando eu era pequenininho, então eu batizei numa outra igreja, eu tenho que batizar de novo? Porque eles estão lendo esse versículo aqui e estão usando a exegese ou a hermenêutica desse versículo como dizendo assim, eu não posso batizar no Jordão quando eu for em Jerusalém, porque eu já batizei. Agora, vamos levar isso para uma questão pessoal. Eu não tenho pretensão, se um dia Deus me der a oportunidade de Israel, de batizar de novo no Jordão. Eu não consigo entender por que isso. Eu sei que as pessoas vejam isso, que Jesus foi lá naquelas águas, né? Dizem isso. Tem um ato simbólico, tem uma questão toda simbólica por trás disso. Alguns levam para o lado espiritual, que não tem nada a ver. Mas eu não consigo entender porque eu lembro do meu batismo, foi um ato importante na minha vida, de uma decisão que eu tomei, a qual já havia acontecido anteriormente dentro de mim, e foi um ato público de fé. Eu não preciso fazer isso de novo. Mas isso não quer dizer que é uma doutrina pelo qual agora eu exerço, a qual todos só podem batizar uma vez. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando de um ato espiritual que já aconteceu dentro de nós. Nós temos que interpretar isso aqui misticamente e não sacramentalmente. Ok? Aqui não está dizendo também que existe uma forma só de batizar, se é imersão, se é jogar aguinha na cabeça. Não é nada disso que ele está falando aqui. Não tem nada doutrinário ou sacramental nesse contexto aqui pelo qual Paulo está dizendo. Okay? Isso aqui é um batismo espiritual que nos leva à unidade com Cristo em sua morte e ressurreição. O batismo nas águas é um ato externo do batismo espiritual. Entendeu?
Aí você pergunta assim, mas pastor, então agora eu sei por que as pessoas batizam e voltam para o mundo. Porque aquilo ali foi simplesmente um ato simbólico, a qual não aconteceu internamente, espiritualmente, antes do ato público de fé. Então, um só batismo é essa regeneração, essa mudança, essa morte do eu e a ressurreição com Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, ok? É uma questão espiritual e não sacramental, ok? Outra coisa, um só Deus e Pai de todos. Né? Ele termina ali no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aqui está o alicerce de todas as 7 unidades e a fonte originária de todos os seus motivos. É o Criador de todas as coisas e a força unificadora da igreja. Seu poder e governo onipotente, sua atuação por intermédio de todos, sua presença em todos é o que produz a unidade em todas as coisas. A começar pela igreja no presente, que serve de modelo pelo qual ele restaurará e unificará o universo inteiro. Eu falei para vocês semana passada que o propósito de Deus é usar a igreja como exemplo de unidade para que o mundo todo possa ver que é possível o homem do jardim, a qual Deus criou do barro e soprou sobre ele, possa voltar à existência. A igreja é esse modelo qual Jesus diz assim, Adão do jardim, antes da queda, está aqui de novo. Porque esse foi Jesus, ele foi o segundo Adão, como Paulo vai escrever. Aquele que cumpriu aquilo que Adão não conseguiu cumprir. E agora ele morre e diz assim, lhe dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e tudo, ele colocou autoridade sobre a igreja, e ele espera que a igreja restaure esse princípio de unidade, para sermos igual o casal. E aí o mundo vai olhar para nós, o modelo de Deus para a humanidade, e dizer assim, olha, está aí um ser humano de verdade. Esse é o princípio de Deus sobre a igreja, Ele quer transformar-nos em seres humanos de verdade. Gente que foi criada à imagem e semelhança dEle. E o que isso nos remete? Nos remete a uma gratidão. Que gratidão? Que a graça de Deus nos alcançou e nos deu percepção disso. Gente, eu acordo todos os dias assim, maravilhado de eu ter sido escolhido por Deus para ser salvo. Porque a salvação é prerrogativa de Deus, não é nossa. A gente não pode fazer nada para ser salvo. É pela fé. Que fé? Prerrogativa de Deus, Ele me escolheu, me amou e me ama ao ponto de me dar esse entendimento de que eu fui salvo. Isso é demais, pensa nisso um pouquinho. Que privilégio você estar sentado aqui salvo. E foi Deus que decidiu isso, não fomos nós. Ninguém quer ser salvo não, gente. A gente não consegue salvar nós mesmos. Se Deus não tivesse chegado com a graça e mostrasse-nos o seu Filho, nós estaríamos no mundo agora perdidos. Até hoje. Você está entendendo? Então, essa gratidão, essa graça que nos alcançou, nos faz escolhidos e privilegiados por Deus para estarmos em sua presença e devemos usar dessa gratidão para convencer todos os homens a serem um com Ele, unidade. Então eu sou salvo, a graça me alcançou, agora eu quero que essa graça venha sobre todos. Eu vou ser um agente um pacificador, vou ser um agente de paz, alguém que me esforço para ser santo e para que promove a unidade no meio da igreja, para que todos experimentem essa graça também. Então está aqui as 7 grandes unidades, os 7 grandes alicerces da unidade. E aí Paulo fala sobre a última coisa, que é o método pelo qual nós obtemos a unidade. E esse método chama-se graça. Qual é o método de obter unidade? E aí nós vamos entrar no incrível, no sobrenatural, no fantástico, no inexplicável. A graça é esse poder, essa majestade, esse controle, essa soberania de Deus, que Ele concedeu a cada um de nós o dom e talento para edificarmos o corpo local. Imagine um Deus de poder soberano, gente, majestoso, sabe? Em total controle do mundo, de todas as coisas, dar a cada um de nós a experiência, o dom, o talento de edificar aquilo que Ele criou como o exemplo, o modelo de unidade para todo ser humano. Nós temos dons e capacidades dentro de nós de trazer unidade ao corpo de Cristo e fazer com que cada pessoa dentro da igreja seja um com Deus. Isso é demais. Que privilégio é esse que nós temos de sermos usados por Deus para trazer unidade. Que privilégio é esse que nós temos de reconhecer que Deus nos salvou e nos amou de tal forma que espera de nós uma resposta de amor que gere unidade. E aí que vem o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós
segundo a medida do dom de Cristo. Nós recebemos dons e talentos para edificação do corpo. E quando nós negligenciamos isso, ou não reconhecemos isso o mais rápido possível, nós estamos dizendo a Deus que não valeu a pena. Por isso que é importante nós descobrirmos logo qual é o nosso talento, qual é o nosso dom, qual é a nossa vocação, para que essa graça se manifeste e nos capacite para exercer esse dom. E exercendo esse dom, nós podemos trazer a unidade na igreja, edificar a igreja. Por isso que a gente tem a pastora aqui, gente, a gente grita por isso, a gente espera pessoas para trabalhar, para servir, porque nós queremos que esse dom que está dentro de você seja útil para a obra, seja útil para a igreja, para que a igreja se torne um e seja o mais rápido parecido com Cristo possível. Agora, pergunta: por que a igreja de hoje não tem o mesmo poder da igreja do primeiro século? Por que aquela igreja, com 12 homens, depois 120 reunidos num local, se transformou na maior potência, na maior influência de toda a história da humanidade? Por que aquela igreja tinha esse poder? Porque ela não preocupava com si própria, ela preocupava com o outro. Pergunta: por que a igreja não é a mesma igreja em poder do primeiro século? Porque nós estamos mais preocupados em ter as ferramentas para o crescimento pessoal do que para o corpo. Porque nós estamos mais preocupados em ter as ferramentas pessoais para o crescimento pessoal do que para o corpo. E isto é um símbolo de desunião e não de unidade. Porque eu quero unção, porque eu quero óleo sobre a minha cabeça, porque eu quero melhorar no meu ministério. Não é para dizer assim: eu quero que a igreja usufrua dos dons e talentos a qual Deus me deu. Por que aquela igreja tinha poder? Porque tudo que ela fazia, ela compartilhava. Tudo que existia de dom e talento dentro dela, ela servia, ela se dava, ela se entregava. A igreja aqui não é o prédio, são cada indivíduo, cada pessoa. Era um povo cheio de unidade, cheio de poder, de milagres, porque eles exercitavam isso uns nos outros. Não era para edificação pessoal e nem para crescimento. E aí, nós vemos uma igreja hoje que não tem esse poder. Foi embora, gente. Milagre hoje é raridade em nosso meio. Por quê? Porque nós estamos pensando: eu quero um ministério de cura para quê? Para mim ir pelo mundo afora pregando o evangelho? Para mim ir nas nações da terra e poder orar pelas pessoas. E ela, o que é isso? Edificação pessoal ou edificação do corpo? Crescimento pessoal? Propaganda? Qual é o propósito disso tudo? E é por isso que a gente não experimenta o que a igreja do primeiro século experimentou. Ok? Então, quais são os problemas de hoje? Quero quase terminar aqui, né? E aí Paulo começa do versículo 7 até o 16, falar do que está acontecendo e os problemas de hoje, e por que a igreja não experimenta a unidade. Então, se você quiser colocar aí, por que a igreja não experimenta a unidade hoje? Quais são os problemas que nós podemos verificar hoje? E não verificar para que critiquemos o que nós estamos vendo, mas para que nós possamos analisar isso no nosso contexto local e aplicar, e mudar, e transformar, e arrepender-nos se estamos errando nisso aí, e voltar à essência, para que o mundo possa nos ver como um exemplo e modelo de Deus para a humanidade. Tem? Então, quais são os problemas de hoje na igreja? Primeiro, o movimento carismático hoje. Por quê, pastor? Porque nós menos acreditamos que é o mover do Espírito Santo. Quanto mais nós vemos, menos acreditamos que é o Espírito Santo que está fazendo aquilo. Porque ele vem promover mais as pessoas do que a Deus. Qual o problema com o movimento carismático hoje, pastor? As pessoas estão sendo promovidas, e não o Senhor Jesus, não o Espírito Santo, não Deus. As pessoas estão sendo promovidas. E o que acontece com isso? Aí vem o abuso. A consequência disso é o abuso. E aí nós vemos pessoas fora da igreja, tristes, abusadas espiritualmente, porque a consequência de promoção humana é abuso, é corrupção, é um monte de coisa que nós estamos vendo e revendo na igreja hoje. Agora, por que a gente está falando isso? Para ver se a gente está fazendo a mesma coisa, que nós podemos estar cometendo o mesmo erro. A consequência desse abuso é devido que o Espírito Santo possa estar usando outros meios pelo qual a igreja seja capacitada para exercer a vontade de Deus. As cartas de Paulo a Corinto demonstram isso.
que acontece agora? Por que tá havendo um abuso espiritual? Pode ser, gente, nos dias de hoje, que o Espírito Santo está usando outra forma. Porque naquela época era poder. Vai ver a igreja de Coríntios, você vai ver lá, é poder, dons espirituais em abundância, aquela loucura, e a igreja mais pecado da história. Aí o Espírito Santo falou assim, não posso dar ao ser humano tanto poder assim, e ele vai usar outros métodos. E aí nós precisamos rever quais são esses métodos, por que não há tanto poder, milagre acontecendo na igreja hoje, local? Não pense que você está vendo na televisão lá, com esses grandes ministérios aí, é o que está acontecendo na realidade. Tá, gente? Aquilo ali não é normal, não. Porque milagre tem a conotação de raro, raridade. Não tem a conotação de expansão, de milagres acontecendo um após o outro assim, qualquer hora que a gente quiser. Tem alguma coisa errada naquilo ali. Então não olhe para aquilo como o poder de Deus. Oh my God, que coisa. Nossa, foi 10 cadeiras de rodas só nesse culto. Alguma coisa está fora de lugar ali, gente. Milagre não é para acontecer nessa forma nos dias de hoje, não acontece dessa forma nos dias de hoje. Nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. Então, pode ser que o Espírito Santo mudou de ideia acerca da estratégia que ele está usando nos dias de hoje, porque nós abusamos desse poder. Outra coisa, a igreja necessita de dons espirituais urgentemente. Há uma grande necessidade de serviço e maturidade na igreja cristã hoje, mas devido ao abuso, há uma possibilidade que os métodos antigos tenham sido substituídos pelo Espírito Santo no nosso tempo. E aí? Será que o Espírito Santo continua usando da mesma forma que ele usou na igreja do primeiro século? Ou será que há uma possibilidade dele ter substituído o método porque nós abusamos dele? Algo a se pensar, não é verdade? Outra coisa, os ministérios estão cada vez mais profissionais. O que isso quer dizer? Nós não dependemos mais do Espírito Santo, nós somos muito autossuficientes e organizados. Devido à ausência do Espírito Santo, temos nos tornado altamente profissionais e relativos. Não podemos perder o conteúdo, mesmo que a igreja de alcance seja moderna. O problema não está na estratégia, na forma de cultuar, o problema está no conteúdo. Que tipo de conteúdo nós estamos alimentando a igreja? Aí que está a chave. Não é mudar a estética. Não tem problema mudar a estética. Não tem problema em mudar a forma. Por exemplo, não vai reunir mais aqui, vamos reunir na praça. Isso aí não tem problema mudar a estética. O culto não é mais louvor, palavra, oferta, vamos embora. Agora é palavra, oferta, louvor, palavra de novo. A estética não é o problema é o conteúdo. E aí, quando nós paramos de pedir ao Espírito Santo e perguntar o que a gente faz, a gente se torna autossuficiente. E aí nos tornamos profissionais da fé. E aí a gente não depende mais do Espírito Santo. E se a gente não depende mais do Espírito Santo, ele não está entre nós. E se ele não está entre nós, nós não somos mais igreja. Temos que rever isso. Outra coisa, a falta de nutrição e direção. A rasa palavra ministrada e o foco nas programações e diversões tem causado crentes malnutridos que buscam outros meios de alimentarem-se, os tornando apóstatas e desigrejados. A rasa palavra ministrada e o foco somente nas programações e diversões tem causado crentes malnutridos. O que é um apóstata, pastor? É alguém que renunciou à sua crença. O que é um desigrejado? Alguém que acha que a igreja não tem mais importância. Por quê? Porque eles não estão sendo alimentados, nutridos da forma correta. Temos que rever isso como igreja. Não é uma crítica à igreja aqui, é uma crítica a nós mesmos, que nós somos a igreja. Outra coisa, a falta de serviço e comunhão gera crentes isolados e imaturos. Crentes isolados na igreja. Não tem relacionamento com ninguém, tem relacionamento com uma ou duas pessoas, porque essas pessoas agradam a eles. Vão se tornando cada dia mais autossuficientes, cada dia mais isolados. Isso é um problema que nós precisamos tratar como igreja. Nós temos que rever os métodos, a nossa metodologia, a forma como nós estamos aproximando das pessoas que chegam, estão sendo introduzidas, na igreja. Elas estão criando relacionamentos na igreja. Como está isso? Ou elas estão se tornando cada dia mais isoladas e nós estamos vendo grupos se formando dentro da igreja. Nós temos que cuidar com isso. Temos que dar acesso às pessoas, mesmo que haja afinidades, é normal, gente. Não pense que a igreja nunca vai ter grupo, vai sempre ter. O problema é, esses grupos são impenetráveis ou são grupos a qual todos têm acesso? Aí que está a chave. Porque eu não vou gostar da mesma coisa que a Ellen. Não quer dizer que a gente tem que andar junto o tempo todo e ela tem que assistir futebol comigo porque eu gosto de futebol. Se ela não gosta de futebol, tudo bem, ela vai assistir outra coisa, eu vou assistir aqui, mas a hora que ela quiser, ela pode vir na minha casa, a hora que eu quiser, eu posso ir lá. Não é impenetrável esses grupos. Nós todos temos afinidades na igreja e vão acontecer, isso é normal, as afinidades vão se juntar. O problema é, não, eu sou esse grupo aqui é o grupo que faz, que costura.
Ninguém entra aqui que não costura. Não, você pode vir, vem aprender. Você não sabe? Aprenda. É grupo que tem acesso. Entendeu? O problema é que a gente olha assim, não, é facção. Não é facção. Se há uma forma de acesso, não é facção. Mas afinidades terão sempre. Nós não podemos ver isso como um problema. Nós temos que ver isso como uma solução para que haja mais penetração nesses grupos e nessas pessoas, ok? Então, a falta de serviço e comunhão gera crentes isolados e imaturos que perdem a direção e buscam a igreja como o supermercado dos mimados. Conhece o supermercado dos mimados na igreja hoje? Vem, se o culto à palavra não é direcionado para a sua necessidade, não gosto dessa igreja, vou embora. Vem, se não tem cura e libertação no cura, não tem unção de óleo que é sobre a cabeça, não, aqui nessa igreja não é para mim, porque aqui eu não recebo. Essa é a geração que nós estamos lidando hoje e eu estou lidando como pastor. De gente que quer se usar da igreja como o supermercado dos mimados. A igreja não é um lugar de serviço e comunhão mais, a igreja é um lugar de receber. E é completamente contrária à visão do reino de Deus, porque Jesus vai dizer, a melhor coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Entendendo? O que é o problema dessa igreja que não é cheia do Espírito Santo, que não tem dons espirituais no meio dela? É esse. E nós temos que lidar com isso e rever nossos conceitos e nossa metodologia e nossa liturgia também, para ver se nós estamos promovendo unidade ou estamos vivendo isso aqui. É isso que nós temos que rever e temos que rever isso de uma forma pessoal e individual primeiro. O que eu estou fazendo para promover a unidade? Qual é a minha responsabilidade em meio a isso? Porque a nossa tendência é falar assim, aquela igreja é assim. Não, aquela igreja não, eu sou assim, porque eu sou a igreja. É chamar a responsabilidade para si e dizer como é que eu promovo a unidade, como é que eu não sou uma pessoa mal nutrida. Agora, pergunta para você e eu fecho aqui essa parte. Por que tem poucas pessoas aqui nesse estudo? Porque eles querem aquilo que agrada, aquilo que é suprimento temporário, que é o domingo já é suficiente, tá bom, vamos embora para casa, receber a palavra, vamos embora. Nós temos que ter cuidado com isso, porque nós podemos nos tornar profissionais da fé. Ok? E outro método de obter a unidade, além da graça, é a distribuição de dons. E a chave é o versículo lá, para terminar aqui, estamos terminando, tá, gente? Para terminar aqui, lá no versículo 11, capítulo 4, ele vai dizer assim, e ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Quem deu? Então a prerrogativa é de quem? Tá vendo como é que quebra todo aquele sentimento assim? Mas por que o pastor escolheu ele? Peraí. Quem é que escolheu? Foi o pastor ou foi Deus? Se é ele que deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para... Ele deu, então prerrogativa é de quem dá. E por que há ciúmes, então? Então por que há essa questão de se sentir menos merecido ou menos favorável dentro da igreja? Porque nós não entendemos que quem dá o dom e quem levanta é Deus, não é um homem. Um homem pode ser a forma pelo qual Deus usa, mas não é o homem que levanta. É Deus que levanta, e Ele que deu. Então, quando alguém se levanta na minha igreja para exercer uma função nova, ser colocado na liderança, fazer parte do ministério, eu me alegro porque Deus escolheu. Ponto final. Gente, a gente tem que sair da nossa imaturidade espiritual e começar a ver a igreja como um corpo que precisa ser unificado. Ver as pessoas se levantando como uma oportunidade de a igreja crescer mais e ser mais edificada através dos dons e talentos dessas pessoas. Não como, e eu? Quando vai ser a minha vez? Meu querido, se esse é o seu coração, você não entendeu nada do que é a igreja. Nós temos que mudar essa forma de pensar. Tem que haver uma metanoia aqui, uma mudança na mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. É a voz do século que vai dizer eu. Essa voz do relativismo, gente. Essa voz que vocês estão ouvindo todos os dias. E eu. É isso aqui. E Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com esta voz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, se é Deus que dá, a prerrogativa é de Deus e não da igreja. Quando Deus levanta alguém na igreja, é Deus que está levantando, não somos nós. Okay? Então, a distribuição de dons, ela começa por aí. Agora, como é que funciona isso? Qual é o propósito dessa distribuição? Aí eu vou falar sobre algumas coisas aqui, nós vamos fechar. Qual é o propósito da distribuição dos dons dentro da igreja? Aí Paulo vai dar uma lista aqui para a gente do porquê ele está levantando apóstolos, porquê ele está levantando pessoas, porquê ele está levantando pastores, porquê ele está levantando uns para fazer isso, fazer aquilo. Ele começa a nos dizer isso.
E a primeira coisa que ele vai dizer que é o propósito da distribuição é o aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? É uma resposta quanto à qualidade do serviço. É um serviço que gera qualidade. Por que uns são levantados como apóstolos, discipuladores, etc., para que a igreja seja aperfeiçoada? Quem é a igreja? Sou eu e você. Então, quando Deus levanta alguém, é para que nós sejamos mais aperfeiçoados através dos dons que Deus exerce sobre aquelas pessoas. Outra coisa, edificação do corpo. O que é edificar o corpo? É nós trabalharmos em perfeita harmonia e sintonia. Por que Deus levanta esses apóstolos? Para que haja mais harmonia, para que haja mais sintonia entre nós. Que nós tenhamos um modo de pensar, uma só forma. Colossenses lá, né? Você vê no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vai falar sobre essa questão da igreja ser unificada, né? Ter harmonia, ter sintonia. E é por isso que Deus levanta esses dons, por isso que Deus dá esses dons, para que a igreja se torne cada dia mais um. Outra coisa, unidade na fé. É uma resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus. O que é unidade na fé? É olhar para Cristo o tempo todo, apontar para Ele, olhar para Ele, não tirar os olhos dele e permanecer unido. Buscar ser um pacificador, alguém que promove a justiça, promove a unidade. Olhando para Cristo, uma só fé, é fé em Cristo, Ele é autor e consumidor da nossa fé. É esse que nós temos que manter nossos olhos fitados. Outra coisa, para que tenhamos um conhecimento ainda mais amplo do Filho de Deus. É uma agenda que gera cristãos, não dependentes em igrejas ou mimados, mas gente que é crente. Aí vem o contexto de Paulo dizer que você pode ser crente e não ser cristão. O que é crente? Crente é alguém que adotou as doutrinas da fé cristã. O que é um cristão? É alguém que é um pequeno Cristo. É a diferença entre membro e discípulo. O membro é uma bênção, gente. Mas o discípulo é mais parecido com o Cristo, o Jesus de Nazaré. O membro soma, mas quem traz qualidade é o discípulo, ele reproduz. Entendeu? Então, é importante nós termos isso. Outra coisa, qual o propósito da distribuição? Maturidade. Eu estou lendo aqui tudo do versículo 7 ao 16, na verdade do 11 até o 16, aqui ele começa a citar todos esses propósitos dos dons no meio da igreja. Okay? Qual é o propósito dessa distribuição? Outra, maturidade. O que é isso, pastor? É um basta a criancice dentro da igreja. Não dá para tolerar gente ingênua, gente. Bebezinhos que são alvos fáceis. É uma inocência carnal. O que é maturidade? O que o dom gera maturidade? Para quê? Para parar com a criancice. Para parar com os mimados. Né? Gente ingênua, gente inocente, mas uma inocência carnal. Que traz lá de fora os conceitos e valores do mundo para dentro da igreja, tentando aplicar neles a fé. Outra coisa, por que o dom é distribuído? Para desenvolvimento. Pergunta que fica para vocês, nesses 4 anos que nós estamos aqui como Seva, quais são as áreas que você desenvolveu? Como está a sua família, suas finanças, sua casa, sua organização? Se não está como você queria, quem é culpado? Pensa nisso. Se você não viu nenhum desenvolvimento em nenhuma dessas áreas, quem é o culpado disso? Outra coisa, constância. Vida constância é vida de fruto e resultado. Vida constante é vida de fruto e resultado. Os dons vêm para nos trazer uma vida mais de constância. Okay? A pessoa distribui dom, alguém que é um pacificador dentro da igreja, vê uma pessoa que é inconstante, se aproxima, edifica, discipula, exorta, encoraja essa pessoa a permanecer. E aí, quem é edificado? A igreja, porque aquela pessoa sendo saudável, ela tem dom para oferecer também, fazer o mesmo com o outro. Outra coisa, vida abundante. É uma promessa de Jesus para todos nós. E não é condicionada a resultado, é um estilo de vida. É uma promessa de Jesus para todos dentro da igreja. E ela não é condicionada a resultado, ela é um estilo de vida. Para fechar, qual é o resultado de tudo isso? Fechando o capítulo 4, de 1 a 16. Alguns pensamentos aqui. Você não precisa nem anotar se você não desejar.
Qual é o resultado de tudo isso? Eu vou ler o último versículo, diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Quais são todas as juntas? Todos esses dons trabalhando em unidade. Segundo a justa operação de cada parte, cada um fazendo o que tem que fazer de acordo com o chamado que Deus deu a cada um, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é o resultado de tudo isso? Que nós cresçamos em tudo. Qual é o resultado de tudo isso? Uma igreja saudável e forte. Qual é o resultado de tudo isso? Uma igreja influenciadora na sua sociedade e comunidade. Qual é o resultado de tudo isso? Uma igreja cheia de dons espirituais para edificação. E qual é o resultado de tudo isso para fechar? Uma igreja que ama. Eu terminei, eu creio, o último estudo dizendo para vocês assim: quando perguntarem para vocês como está a sua igreja, não fale quantas pessoas tem na igreja. Fale que todos estão amando cada dia mais uns aos outros, servindo cada dia mais uns aos outros, induzidos ao amor, capacitados pela graça para amar, estão cada dia mais preocupados uns com os outros, cada dia mais carentes de relacionamentos e desejosos de estarem na presença uns dos outros. Essa é a saúde, essa é a igreja que cresce, é a igreja que ama. Esse é o resultado de tudo isso que Paulo está dizendo assim: edificação em amor, crescimento. E o crescimento vem de um corpo que está focado nos princípios da unidade. Em nome de Jesus. Assim seja para nós e para todos, e toda a igreja do Senhor Jesus na terra. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo, por esta manhã, e te pedir que cada palavra, cada entendimento, cada princípio, cada coisa que foi falada aqui venha encontrar corações maleáveis, ensináveis, para que nós possamos ser agentes de pacificação, agentes de paz, agentes de unidade, para promover a unidade no corpo, renunciando a nós mesmos e aplicando os dons e talentos que cada um de nós possui em Cristo Jesus. Obrigado, em nome de Jesus, pela tua palavra. Amém e amém. Deus abençoe.